E hoje estamos vendo os últimos 5 capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 46 ao 50. E nisso, como sempre, várias perguntas. Hoje eu tenho apenas 2 voluntários para responder as perguntas. Então vamos dividir as perguntas entre Gabriela e Leonardo. Agradeço os dois pela disposição de ajudar com as respostas hoje. Mas mesmo se você não está respondendo ativamente na aula, se está fazendo as leituras, respondendo as perguntas em casa, procurando compreender as questões sobre esses livros, então você está aproveitando o estudo, que o propósito é isso, de incentivar o estudo para compreender melhor o contexto de cada livro que estudamos. E hoje, depois de 3 meses, chegamos ao final do nosso estudo do livro de Gênesis. No final do estudo hoje, eu vou comentar sobre as próximas aulas, que nós pretendemos continuar com outros estudos neste mesmo horário. Então, podem manter esse hábito de abrir todas as quintas-feiras, às 20 horas, para participar do estudo. Hoje, do capítulo 46 a 50, observamos basicamente uma ponte entre a época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e seus filhos, e o que vai acontecer quando chegamos no livro de Êxodo, porque agora temos o povo de Israel descendo ao Egito. Depois nós vamos ter um intervalo de alguns séculos para iniciar o livro de Êxodo com a saída do povo da escravidão no Egito. E observando que muita coisa muda entre esses 2 livros, Gênesis e Êxodo. Então, as informações que nós temos aqui são importantes para fazer essa ligação entre os livros. Nós sabemos que o Pentateuco é atribuído a Moisés, que ele é conhecido também como esse libertador de Israel, que ele nasceu no Egito algumas décadas depois dos últimos acontecimentos que nós temos registrados aqui no livro de Gênesis. Os últimos capítulos de Gênesis explicam como o povo chegou ao Egito. E assim ajuda para entender aquele povo da época de Moisés, que não teriam contato direto com a família de Jacó. Para esse povo entender o seu legado, para entender como que chegaram a esse lugar, que eram de fato descendentes privilegiados de Abraão, embora não parecia muito privilégio estar no Egito como escravos, mas entendendo que realmente era o povo escolhido pelo Senhor, o povo que ele usaria para abençoar até todas as nações futuramente. E assim, esse contexto é fundamental para estabelecer uma identidade da nação. Não é muito diferente da abordagem nas escolas e universidades hoje em dia em qualquer nação. Por exemplo, no Brasil, é difícil alguém simplesmente começar com a história dos últimos 5 anos da nossa vida. É normal voltar e falar talvez sobre o Brasil antes da chegada dos portugueses, sobre as brigas no período colonial entre várias nações tentando controlar o território, como foi a independência da coroa portuguesa para estabelecer uma identidade distinta do Brasil, e depois traçando a política até chegar nos dias atuais. Tudo isso é para mostrar que o povo brasileiro tem alguma coisa que une a nação hoje em dia. A mesma coisa se for estudar a história de qualquer outra nação, que é normal estabelecer essa base de como chega a ser uma nação. É a mesma coisa que Deus faz no Pentateuco. Ele começa com a criação, depois a escolha dos patriarcas a partir de Abraão e traçando essa história até o fim do livro de Gênesis, para depois cumprir essa história, mostrando para nós o que acontece em Gênesis em diante, o Êxodo em diante. Então, o resto dessa história vamos ter que deixar para outras aulas futuramente, mas vamos ver hoje como os patriarcas chegaram ao Egito. Capítulo 46, nós vamos entrar já quando a família de Jacó chegou ao Egito, ficou na terra de Gósen. E agora essas perguntas verdadeiras e falsas. E essa pergunta para você, Gabriela: quando a família chegou ao Egito, ficou na terra de Gósen, verdadeira ou falsa? Boa noite. Boa É noite. verdadeira, eu coloquei.
E confirma em Gênesis 46, 28, 29, que diz assim: Jacó enviou Judá na sua frente para dizer a José que estava indo para Gósen. Quando eles entraram na terra de Gósen, José mandou preparar seu carro e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Ao se apresentar a ele, imediatamente o abraçou e chorou por muito tempo. E também confirma no versículo 34, ainda no capítulo 46, e também no capítulo 47, 1 e 6. Muito bom, Gabriela. Exatamente isso. Resposta verdadeira. E observamos nisso, inclusive eu coloquei um versículo só aqui, dos vários que você citou, sua resposta foi mais completa. Que observamos nisso a medida de Deus para manter a separação, que ele não deixou os israelitas descerem ao Egito e se misturarem com os egípcios. Quando isso acontece, o povo perde sua identidade. E Deus havia prometido que ia fazer uma grande nação dos descendentes de Abraão por meio de Isaac. Então é essencial manter essa separação da nação, mesmo durante o tempo da peregrinação deles no Egito. Então, verdadeira a primeira resposta. Agora, Leonardo, segunda pergunta aqui, já entrando no capítulo 47 e 48, o faraó ofereceu aos filhos de Jacó trabalho de cuidar do seu gado. Verdadeira ou falsa? Boa noite a todos. Eu coloquei como verdadeira. Ok, eu concordo. Novamente verdadeira, que ele deu essa oportunidade de emprego para eles. Agora, eles aceitaram ou não, nós não sabemos, porque o texto não diz se foram realmente trabalhar como chefe sobre o gado do rei. É bem possível que alguns deles tenham feito isso, mas o que nós temos aqui é a proposta de emprego e não a resposta dos filhos de Jacó. Voltando agora para a pergunta número 3, essa aqui eu vou responder porque envolve alguns cálculos e vou explicar os cálculos. Jacó desceu ao Egito 215 anos depois de Abraão, seu avô, sair de Harã. E eu coloquei aqui a pergunta, a resposta verdadeira, e deixe-me explicar agora o cálculo por trás disso. Jacó tinha 130 anos quando desceu ao Egito. Lembra que quando ele conversou com o Faraó perguntou a idade, ele falou, 130, são poucos os anos da minha vida. Poucos anos, para nós, 130 fica fora da possibilidade da longevidade de alguém hoje em dia. Mas o que nós lembramos é que as gerações estavam diminuindo desde o dilúvio, que até o dilúvio era comum os homens passarem de 900 anos. O próprio Noé fez isso. Mas depois de Noé, o tempo de cada geração vai diminuindo. Quando chegamos em Abraão, por exemplo, 175 anos, Isaac, 180 anos, e depois já está descendo, descendo, diminuindo o tempo, inclusive depois de Jacó aqui. Se não me engano, só tem mais duas figuras na história bíblica que passam de 130 anos. O tempo de vida já diminuiu bastante. Então, vamos lá com os cálculos. Jacó tinha 130 anos. Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu e 75 anos quando ele saiu de Harã. Então, completando isso, temos esses 130, mais 60, mais 25, que dá, de fato, 215 anos da, da saída de Abraão de Harã até a descida de Jacó ao Egito. Mais uma observação que eu vou mencionar com isso. A promessa feita a Abraão foi feita quando ele saiu de Harã com 75 anos de idade. No Novo Testamento, Paulo diz em Gálatas que o tempo da promessa até a aliança, ou seja, a lei dada no Monte Sinai, foi 430 anos. Isso daria para nós 215 da promessa até a descida ao Egito e mais 215 da descida ao Egito até a saída. Quando a Bíblia fala de 400 anos que eles estavam no Egito, parece que está incluindo praticamente toda a história de Abraão nisso. E o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, até antes de descer,
junto com o tempo que eles ficaram no Egito. Em Gênesis capítulo 15, por exemplo, que ele fala que ainda 400 anos até castigar essas nações, que já estava contando a partir de Abraão. E assim dá esse total, de 215 aqui e mais 215 no tempo que eles ficaram no Egito. Pergunta número 4. Leonardo, antes de morrer, Jacó pediu para ser sepultado com Raquel, sua esposa predileta. Falso. Ele pediu para ser enterrado com seus pais. Ok. Apesar da relação especial que ele tinha com Raquel, ele fez José jurar que ele seria enterrado com seus pais. E assim sabemos que Raquel não foi enterrada no mesmo lugar. Raquel morreu quando estava dando luz a Benjamim, e ela foi sepultada perto de Belém. Os antepassados de Jacó foram sepultados em Macpela, ou Hebron. Isso começa com Sara, depois inclui Abraão e outros descendentes que vêm, própria Lia, por exemplo, que foi enterrado nesse mesmo lugar. Isaac, toda essa parte da família. Isso em Macpela, ou Hebron. Uma coisa interessante mais para frente, só ligando alguns fatos que nós vamos observar em outros estudos depois. Vocês podem lembrar que quando Moisés envia espiões para ver a Terra Prometida, eles chegam a um certo lugar e encontram gigantes e voltam assustados e dizem que não têm condições de tomar a terra, menos Josué e Caleb, que tinha coragem para isso. Isso aconteceu em Kiriat Arba, que também é conhecido como Hebron. E os gigantes estavam habitando o mesmo lugar onde Abraão e vários descendentes foram enterrados, em Hebron. Agora passa mais 45 anos para frente, depois da conquista da Terra Prometida, Caleb chega a Josué e pede permissão para conquistar Hebron. E com 85 anos de idade, ele conquista aquela montanha, que era um lugar importante para os israelitas, porque era o lugar de sepultamento dos patriarcas, e era também o lugar de obstáculo para os espiões. E Caleb pede permissão para tomar posse daquela região, a área montanhosa de Hebron. Então, várias coisas interessantes sobre esse lugar de Hebron. Pergunta número 5. Agora, Gabriela, quando ele abençoou os filhos de José, Jacó deu a bênção maior para o mais novo. É verdadeira. Em capítulo 48, 14, confirma isso e fala: embora fosse o mais novo, Jacó colocou a mão direita de propósito em Efraim, mesmo que Manassés era o primogênito. Ok, mais uma vez, Deus está agindo aqui para não seguir a expectativa de honrar sempre o primogênito. Que nós observamos isso já. Isaac não foi o primeiro filho de Abraão, mas foi o filho da promessa. Depois tem Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, Jacó foi o filho da promessa. Agora passamos para mais uma geração. Vamos ver mais sobre a geração dos filhos de Jacó, mas pulando por enquanto até os netos, e ele está dando uma bênção maior para Efraim e não para Manassés. Não é para cumprir exatamente a mesma promessa, mas vamos observar mais tarde na história que os efraimitas acabam sendo exaltados e Deus dando oportunidade até para estabelecer Efraim como a tribo mais importante do povo de Israel. E agora, chegando no capítulo 49, Jacó abençoa seus próprios filhos. Então, agora voltamos para a geração dos filhos de Jacó, com as próximas perguntas. Leonardo, número 6 aqui. Quando Jacó abençoou seus filhos, ele deu a bênção maior para Judá, o mais velho de todos, porque este seria antepassado de Davi e de Jesus. Verdadeira ou falsa esta afirmação? É falso porque Judá não era o mais velho de todos, e sim Rúben. Ok. Falsa porque Judá, na verdade, era o quarto dos filhos. Rúben era o mais velho, como você falou. Então, ele pulou Rúben, Simeão e Levi para chegar em Judá. Agora, Judá realmente se tornou antepassado de Davi e mais para frente de Jesus. Quando menciona as genealogias, inclui essa linhagem que vem de Judá.
mas não foi o filho maior, ou mais velho. E pergunta número 7, já entrando no capítulo 50, com algumas coisas aqui sobre o enterro de Jacó e a morte de José. E mais uma pergunta e vamos falar sobre os desafios maiores da noite. Mais 3 perguntas, desculpe, sobre o capítulo 50. Então, pergunta número 7 aqui, voltando para Gabriela. José esperou até depois da morte de seu pai para se vingar pelo mal que seus irmãos fizeram quando o venderam para ser escravo. É falsa. E os irmãos dele estavam com medo de José guardar rancor, mas muito pelo contrário, né? José os tranquilizou, tendo amor e misericórdia com eles. Aí tá no capítulo 50, 19 a 21. Perfeito. A resposta aqui seria falsa. Ele não se vingou. Inclusive, é interessante como ele faz esses comentários sobre Deus usou as más intenções deles para cumprir o seu plano para o bem de muitos. Ou seja, Deus usou o sofrimento de um homem justo para conseguir abençoar muitos. Nisso, observamos vislumbres de Jesus. Jesus que foi vendido também, foi traído pelos próprios irmãos, pelos judeus, não os irmãos da família, mas os irmãos judeus, que ele sofreu injustamente, mas que seu sofrimento foi o meio que Deus usou para o livramento de todos nós. No caso de José, foi uma etapa desse plano de Deus para o livramento de todos nós, mas começando com o livramento da própria família. Então, os mesmos que venderam José para ser escravo acabam sendo salvos por meio de José. E no mesmo sentido, no Novo Testamento, os mesmos que rejeitaram Jesus, mataram Jesus, receberam a possibilidade da salvação por meio de Jesus. E isso que observamos no livro de Atos. Então, Deus preparou um vislumbre aqui, uma sombra, mostrando a luz que viria depois por meio de Jesus. Número 8, Leonardo. José morreu aos 147 anos de idade. Verdadeiro ou falsa? Falso, ele morreu aos 110 anos. Ok. Eu tentei uma pegadinha, mas você não caiu. Ele morreu aos 110 anos de idade. Quem morreu com 147 anos? Você lembra? Jacó. Jacó, o pai dele, que viveu 147. Já comentamos um pouco sobre isso. Realmente, 110. Mais uma vez, observamos, às vezes, talvez curiosidades, por acaso, ou talvez alguma coisa de propósito que Deus faz. Mas mais para frente nós vamos encontrar mais uma pessoa importante, que teve um papel importante na salvação da nação, que vive também 110 anos. Josué. Então, interessante nisso, José, que foi responsável pelo povo entrar na terra do Egito, viveu 110 anos. E Josué, que foi responsável pela entrada do povo na terra de Canaã, também viveu 110 anos. Curiosidade? Talvez. Mas quando Deus faz questão de mencionar as idades, às vezes tem motivo de chamar nossa atenção às comparações possíveis. Número 9, Gabriela. O corpo de José foi enterrado em uma das maiores pirâmides no Egito. É falsa. Em 50:26 confirma isso, que diz: seu corpo foi colocado em um caixão no Egito, e José pediu para seus irmãos tirarem seus ossos para fora dali. Aí, um tempo depois, em Josué 24:32, informa que os ossos de José foram enterrados em Siquém, no pedaço do campo que Jacó adquiriu. Perfeito. Então, nesse caso, e esse ponto é usado até no Novo Testamento para ensinar uma coisa importante. Mesmo quando José morreu, ele tinha a confiança que o povo ia sair. E o que lembramos? Essas coisas não estão acontecendo simplesmente por acaso. Com certeza, Abraão havia falado para Isaac, e passando para Jacó, passando para os filhos dele, que o povo ia ficar por um tempo, 400 anos em terra estranha, para depois voltar e tomar posse. Então, José acredita nessas promessas. Ele morre na confiança que Deus vai cumprir o que ele disse. E o livro de Hebreus, capítulo 11, enfatiza isso, que todos esses patriarcas morreram na esperança do cumprimento das promessas que Deus havia feito. E José demonstra isso.
Agora, essa prática de embalsamar, uma prática que não é comum hoje em dia no Brasil, mas é bem possível que o corpo de José fosse preservado como as múmias que foram encontrados nas pirâmides, mas ele não foi sepultado nesse lugar. Pode ser que até ficou durante centenas de anos, quase 200 anos, num lugar parecido com isso, mas depois o corpo dele foi levado para enterrar na terra de Canaã. E assim demonstrando que ele acreditava nas promessas que Deus havia feito. Agora, Leonardo e Gabriela, vamos lá para os desafios maiores da noite. A descida da família, essa pergunta para Leonardo. A descida da família de Jacó para o Egito foi cumprimento parcial de qual profecia feita a Abraão uns 200 anos antes? A promessa de fazer dos descendentes dele uma grande nação. Ok. Lembra que Deus tinha falado de uma grande nação, mas que a volta deles para tomar posse da terra seria só depois dessa nação passar por esse tempo de escravidão. E isso em Gênesis capítulo 15. Então, o que aconteceu com José, agora no sentido está acontecendo com a nação, que pelo sofrimento que eles passam, que Deus vai cumprir a promessa. É um dos motivos, quando olhamos para esses casos, já fiz uma pequena comparação entre José e Jesus, mas olhando agora para a nação e olhando hoje para a igreja pode passar por sofrimento, perseguição, mas Deus pode usar tudo isso para cumprir a sua promessa, para a sua missão, até de levar o evangelho para as nações. No livro de Atos, quando esquentou muito a perseguição contra os cristãos, o evangelho foi levado ao mundo. Saíram de Jerusalém espalhando a notícia para todo lado. E assim Deus pode usar o sofrimento dos fiéis justamente para cumprir os seus planos e a sua missão. Gabriela, qual foi a atitude dos egípcios sobre os pastores de ovelhas e como esse fato ajudou a família de Jacó? Em 46:34 diz que os pastores de ovelhas eram detestáveis aos olhos dos egípcios, e Faraó disse a eles para morarem na melhor parte do país, que está em 47:6. Ok, exatamente isso, que eles detestavam, chamavam como abominação, pastores de ovelhas. E a função disso, não, o jeito que os egípcios detestavam por esse motivo, os israelitas, serviu justamente para manter essa separação que Deus queria. Porque se eles tivessem recebido de braços abertos todos os descendentes de Jacó, provavelmente os descendentes de Jacó teriam casado com egípcios e teriam perdido a sua identidade nacional. Foi uma maneira simples de manter a separação. E não é tão diferente do que acontece no Novo Testamento e até depois do Novo Testamento. Quando o povo de Deus é perseguido, isso ajuda muitas vezes para manter a santidade, para o povo perceber que realmente somos diferentes. Eu ouço hoje em dia, às vezes, pessoas cristãs lamentando o clima político em que nós vivemos. E realmente tem muita coisa triste acontecendo hoje em dia. Nós estamos numa sociedade hoje em que pessoas que são contra a matança de bebês, por exemplo, pelo aborto, são vistos como pessoas extremistas. Quando pessoas que dizem que Deus criou homem e mulher e criou casamento heterossexual, que pessoas dizem que nós somos preconceituosos ou que isso é discurso de ódio. E assim em diante. E muitas pessoas ficam muito preocupadas com isso. Como está ficando mais difícil ser cristão e afirmar a sua fé hoje em dia. Mas você já percebeu que nos maiores períodos de perseguição no Novo Testamento houve maior crescimento do reino? Que os cristãos perseguidos saíram falando a palavra e quando ameaçavam a vida da pessoa por causa da sua fé, não houve dúvida sobre quem era de fato cristão. Quando temos tranquilidade, nenhuma perseguição, é difícil identificar quem de fato é cristão.
Então, ao invés de reclamar, de murmurar, de lamentar a dificuldade, vamos aproveitar o momento e aproveitar a circunstância criada, até pela perseguição que vem contra os cristãos. Número 12, Leonardo, no encontro de Jacó e Faraó, quem abençoou quem? E, considerando Hebreus 7, versículo 7, o que podemos deduzir desse fato? Bom, Jacó abençoou o Faraó. E o que podemos deduzir é que, mesmo Faraó sendo um rei poderoso, Jacó era superior a ele. Ok, e aí uma coisa bem interessante nisso, porque Hebreus claramente fala, Hebreus 7, versículo 7, que o maior abençoa o menor. Então, nesse caso, Jacó, pastor de ovelhas de outra terra, era maior do que o rei mais poderoso da terra. Isso ajuda para lembrar que Deus não mede a grandeza dos homens pela sua posição nesta vida. Que até uma pessoa com um papel relativamente humilde diante do Senhor pode ser maior do que os mais importantes reis e presidentes. Hoje em dia, nós sabemos que homens fazem de tudo para alcançar posições de poder político. Mas é muito mais importante ter um papel de um simples cidadão no reino do céu do que a posição de rei ou presidente sobre os governos hoje em dia. Agora, pergunta número 13, voltando para Gabriela. E agora, Gabriela tem mais de uma parte nessa pergunta aqui, que duas partes aqui. A primeira, eu pedi para comparar as instruções divinas dadas a Isaac, no capítulo 26, e Jacó, no capítulo 46. E depois as duas perguntas. A comunhão com Deus depende do lugar onde a pessoa está? Então vamos começar com essa. Bom, eu acredito que não. Depende de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, e a comunhão depende de sermos obedientes, entre outras coisas. Ok. Deus estava com Isaac em Canaã e estava com Jacó no Egito, que é o ponto aqui. E nisso, eu queria fazer essa observação por causa do argumento de Estevão, em Atos capítulo 7. E já vamos chegar à segunda parte da pergunta, Gabriela, pode ficar tranquila. Mas essa primeira parte aqui. Em Atos capítulo 6, Estevão foi preso porque ele estava pregando, e falaram que ele estava pregando contra a lei e contra o templo em Jerusalém. Para os israelitas, os judeus daquela época, do Novo Testamento, era importante seguir a lei e praticar a religião em Jerusalém. Então, o que Estevão faz? Ele vai traçando a história do povo, citando exemplos de patriarcas do Antigo Testamento. E o ponto que ele mostra é que, fora de Jerusalém e antes da lei, essas pessoas estavam servindo ao Senhor e Deus estava abençoando essas pessoas. Então, a comunhão com Deus não depende do lugar. Pode estar na terra de Canaã ou pode estar no Egito e ainda em comunhão com o Senhor. Agora, a segunda parte da pergunta aqui, uma instrução dada para uma pessoa necessariamente vale para todas? Não, depende de nós. Não, pois a instrução é apropriada para cada pessoa. Algumas instruções podem ser coletivas, mas outras podem ser individuais. Ok. E nesse caso aqui, a coisa interessante é que Deus proibiu que Isaac fosse ao Egito e depois mandou que Jacó fosse para o Egito. Temos outros exemplos do mesmo tipo no Antigo Testamento. Duas vezes no livro de Números, Deus mandou que os homens fizessem censo do povo de Israel, uma contagem de todas as pessoas. Mas depois, quando Davi fez um censo do povo de Israel, Deus ficou irado, castigou a nação e matou 70 mil homens por causa disso. A ordem que foi dada para Moisés não valeu para Davi. E no mesmo sentido, nós encontramos muitas ordens dadas no Antigo Testamento que eram importantes para aquele povo naquela época, mas que não são repetidas no Novo Testamento. Hoje em dia, nós não temos obrigação de fazer sacrifício de animais. Nós não temos um sistema de sacerdócio de homens que tem esse papel de intermediário entre nós e Deus.
Nós não temos as roupas especiais que os sacerdotes usavam, não observamos as festas em Jerusalém, não guardamos o sábado, não usamos incenso e instrumentos musicais na adoração ao Senhor, e assim em diante, uma série de coisas que faziam parte das ordens que Deus deu para outras pessoas naquela época, mas não tem valor para nós hoje em dia. É uma importante lição de observar que às vezes tem pessoas diferentes, tempos diferentes, papéis diferentes, revelações diferentes. A lei dada a Moisés foi uma coisa, o evangelho revelado por Jesus e os apóstolos é outra coisa. Ok, agora voltando para Leonardo com a última pergunta da noite. Leonardo, Deus permitiu que os irmãos de José o vendessem, algo que fizeram com más intenções para que muitos fossem salvos. Compare esses fatos com o que Deus fez quando permitiu que Jesus fosse traído por Judas Iscariotes no Novo Testamento. A comparação, até você mesmo deu spoiler numa pergunta aí, é Comentei um que pouquinho, sim. então aqui Jesus também foi vendido, né, pelos seus irmãos, o povo, através de Judas, e sofreu como José para salvar, né, os seus irmãos, e Jesus sofreu, pagou o sacrifício que ele fez para nos salvar, né, para salvar todos nós, assim como José sofreu para salvar os seus irmãos e da fome. Ok, perfeito isso, que eles fizeram uma coisa errada, mas Deus usou isso para o benefício de muitos, em caso de José e também no caso de Jesus, que Judas fez uma coisa errada, causando sofrimento para Jesus, mas Deus usou isso para o benefício de todos. Agora, só uma observação rápida aqui. Esses fatos não justificam o pecado dos irmãos de José, não justificam o pecado de Judas. O fato que Deus usa uma coisa errada que os homens fazem para o bem não justifica o pecado em si. Eu gosto da ilustração de um excelente jogador de xadrez. E eu não sou esse jogador. Eu conheço muito pouco, mas eu conheço pessoas que têm bastante entendimento disso. E eu já joguei contra pessoas muito melhores do que eu. E o que eu percebi é que aquela pessoa aproveitava os meus erros para alcançar seu objetivo de ganhar o jogo. E assim, Deus faz a mesma coisa. Ele utiliza os erros dos homens para os seus objetivos. E no final das contas, Deus, sendo soberano, vai ser exaltado e seus planos vão ser cumpridos. Então, o homem pode fazer tudo contra e ele ainda vai vencer. Salmo 2 frisa exatamente esse fato. Quando fala sobre os reis e os poderosos se levantando contra o ungido do Senhor, Jesus Cristo, a profecia é citada várias vezes no Novo Testamento. E diz que o Senhor está lá no céu, rindo, olhando para essas pessoas, basicamente dizendo: podem fazer de tudo para me vencer, para vencer meu ungido, meu Messias, o Cristo, mas jamais vão conseguir isso, porque Deus exerce controle maior sobre todos. E assim nós temos essa confiança que a vontade do Senhor vai ser feita. Eu posso cooperar, ser instrumento para fazer essa vontade, ou eu posso lutar contra. Tanto faz para Deus em termos de cumprir a sua vontade. Agora, Ele gostaria de ter nossa obediência, nosso serviço, nossa fidelidade. Ele prefere ser honrado por nossa obediência do que pela nossa desobediência. Mas, de uma forma ou outra, Deus será glorificado. Quero agradecer a todos pela participação e vou mencionar um pouquinho sobre o que nós temos feito até agora e o que nós vamos fazer em aulas futuras. Usando aquele sistema de divisão de períodos bíblicos, no livro de Gênesis, nós temos estudado a criação, o dilúvio, a dispersão dos povos depois de Babel e os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e os filhos de Jacó. Se Deus permitir, em outro estudo, quando entramos no livro de Êxodo, vamos continuar com essa cronologia, essa sequência histórica do estudo do Antigo Testamento.
Eu quero agradecer a todos que têm participado, assistindo aos estudos, todos que têm participado respondendo as perguntas ativamente. E eu espero que esse estudo, resumo do livro de Gênesis, tenha servido para enriquecer seu entendimento do propósito de Deus e da maneira que Ele, sendo soberano, age para cumprir os seus planos e cumprir as suas promessas. Que Deus abençoe cada um.